tudo com a dislipidemia. O que é dislipidemia? Aumento de gorduras na corrente sanguínea acima dos níveis normais. Mista, triglicerídeo e colesterol, ou as puras, trigliceridemia ou hipercolesterolemia. Qual a importância disso em cardiologia? Toda vez que a gente tem gordura acima da taxa habitual, que são taxas que dizem que a gente não tenha doença em órgão-alvo, toda vez que a gente ultrapassa essas taxas, a gente começa a juntar gordura em várias artérias, seja no coração, seja no cérebro, seja no rins, nas pernas, como também aonde ela é gerada, no fígado. O triglicerídeo a gente não produz, é tudo que a gente come de carboidratos, né? Tudo que a gente come de carboidratos. Então aquilo nós vamos ter o quê? Principalmente açúcar e farinha. Então é o pão, é o biscoito, é o doce, é a massa, é o refrigerante, as bebidas. Cerveja tem muito derivado de trigo, os cereais, né? Malte, lúpulo. E o vinho, uva, né? Então você vai ter também açúcar, álcool e farinhas. Já o colesterol, ele é muito mais complicado. Por quê? Porque ele é produzido no fígado, vai depender da nossa linhagem genética. Nas mulheres vai depender da nossa produção de estrogênio. Por isso que na gravidez abaixa o estrogênio, aumenta a produção de colesterol, porque ele vai ter que estar presente no leite. Na hora que a mulher amamenta para poder realmente alimentar a criança, tem que ter gordura, e a gordura é o colesterol. Então nessa fase a gente nem se preocupa, não tem a menor preocupação, porque o colesterol passa de 300 fácil, porque vai para o leite. Os mamíferos morrem depois que procriam, a exceção é a mulher. Então a mulher vai ter uma segunda fase, onde ela vai produzir muito de novo. Habitualmente, quando ela começa a baixar o estrogênio, na menopausa. Então, pós-menopausada, a mulher habitualmente vai ter aumento de colesterol. Porém, em alguns casos, por linhagem genética, aquilo que a gente herda de pai e mãe, isso é muito comum, já que hoje, né, por alterações pela própria mistura, né, da população, então você vai ter esse gene presente mais vezes na população. E aí você começa a produzir mais colesterol do que deveria produzir. Fora a orgia gastronômica, que é um supermercado, né? Você chega nele, você tem um mundo ali para consumir, né? E aí o que acontece? Daquela taxa de colesterol que o ideal é até 180, 70% habitualmente é o que nós produzimos, 30% habitualmente o que nós consumimos. Daí o controle do colesterol ser muito mais difícil do que do triglicerídeo. Do triglicerídeo basta que eu não tenha um grande consumo ou que eu faça uma boa atividade física que eu vou gastar. Já o colesterol é mais difícil, porque eu produzo muito mais do que o que eu estou ingerindo. Então muitas vezes, além de dieta, atividade física, a minha produção ainda pode ser maior e eu ficar sobrando, né? Então, o colesterol muitas vezes a gente precisa realmente tratar. E a esteatose é a presença do colesterol no fígado, além do habitual. Não só aquela carapaçazinha de gordura que a gente vê revestindo os órgãos, que é para que não tenha trauma no abdômen. Não, é a gordura no parênquima. Quando eu tenho muita gordura na massa hepática, uma esteatose importante também é uma forma do início da cirrose. Por quê? Porque ali você vai ter um fígado que já não consegue mais fazer o papel de fábrica que ele tem. Produção de proteínas, produção de vitamina K, que é para a nossa coagulação, metabolizar todos os remédios. Quer dizer, então você começa a ter a ação ruim. Eu produzo, não gasto, vou juntando naquela massa ali, que vai ficando comprimida, né? Vai ficando uma massa mais dura, não consegue se renovar. Então um fígado que habitualmente em 6 meses é um novo fígado, né? Porque ele vai se regenerando. Com a gordura ele perde essa capacidade, vai ficando uma massa dura, em que a produção de tudo isso que é importante, vital para a gente viver, passa a não fazer mais, e aí a gente começa um processo de cirrose, que muitas vezes é irreversível. Então a esteatose nada mais é do que a gordura no parênquima e não revestido.
Medicamentos para isso? Hoje se fala na piridoxina, né, que seria hoje já tem sintetizado até para se usar, para poder diminuir essa gordura, né, que é um aminoácido, mas a ação é muito ruim, é muito leve. Se começou pensando nisso nos alcoólicos, que fazem esteatose hepática e depois levam até a cirrose, mas a ação prática mesmo disso é muito pequena. E um tratamento eficaz é só com medicamentos também? Quando é uma esteatose apenas de origem por produção ou depósito a mais de colesterol não alcoólico, atividade física, dieta pobre em gordura animal e as estatinas que nos ajudam a resolver isso. Ou resinas, né? Hoje nós temos o ezetimibe, antes nós tínhamos a colestiramina, que era o Coestran, que ajudava, mas hoje quase caiu em desuso. Hoje o que a gente usa mais é ezetimibe, no comércio a gente tem o nome de ezetrol ou zetia, e aí a gente tem mais usado em criança, que não tenha uma maturidade hepática, porque também a estatina pode causar hepatite medicamentosa. Então, você pode usar as resinas, que são aquelas que vão pegar a gordura e jogar fora pelo intestino. Esse seria o caminho. Já as estatinas entram no fígado, entram no metabolismo hepático, fazendo que a produção diminua. E aí você teria menor aparecimento da esteatose. E é melhor que tome medicamentos que não sejam metabolizados no fígado, ou isso não? Não tem jeito. Por isso, como ele é metabolizado no fígado, porque 90% dos medicamentos têm metabolismo hepático, alguns hepatorrenal e menos metabolismo renal, isso eu falo em cardiologia, né? Então, como eu não vou poder ter uma estatina que não tem metabolismo hepático, nós fazemos o quê? O controle com esses exames que a tua mãe está fazendo. Então a gente vai pedir TGO, TGP, gama-GT, fosfatase, bilirrubina, para ver se o fígado não está se queixando. E vamos também pedir os marcadores musculares, porque também as estatinas têm ação no músculo. Então eu posso fazer necrose muscular. Daí um efeito de classe se é a dor muscular. Né? Então, eu tô com dor. Claro, porque todas elas, ainda não há uma estatina que não tem dor muscular. Entendi. Né? Você descobriu da minha mãe pelo exame? Sim. Ela não se queixou de dor nenhuma, não né? Tem. Não tem. É totalmente assintomático. Completamente assintomático. Né? Agora, é para e passo. Se eu tenho gordura alta, eu já posso ter. Então, você já pede exames laboratoriais e ecografia de abdômen superior. Porque a imagem amarelada que o fígado fica é a presença da gordura. E aí isso é quase quantificado, né, do grau 1 a 3, pela imagem, pela coloração que o fígado apresenta. Né? Já habitualmente um pouco mais volumoso no início, depois ele se retrai, e aquela quantidade de gordura que dá aquela presença de uma cor mais amarela. Certinho. Só isso.